O pavimento estava coberto de afanosos pequenos burgueses. Desapareciam como folhas atropeladas, molhadas e convertidas em barro por aquele eterno manancial. I, an, fa, on, so. Fu, sui, tu, in, u. Pobre velha, disse Reze a Warren Smith, esperando para atravessar. Ah, pobre infeliz. E se chovesse à noite? E se um padre, ou alguém que tivesse conhecido a pobre em melhores dias, ali passasse por acaso e a visse na sarjeta? E onde dormiria ela à noite? Suavemente, quase alegremente, o invencível fio sonoro se desenrolava no ar, como o fumo da chaminé de um contage, se entrelaça nas faias claras para emergir num penacho azul, dentre as folhas mais altas. E se alguém nos vê? Que importa? Desde que era tão infeliz, fazia agora semanas e semanas, Reza emprestava significações às coisas que ocorriam e às vezes até sentia vontade de fazer para os transeuntes, quando lhe pareciam bondosos, amáveis, apenas para lhes dizer: sou tão feliz, e agora aquela velha a cantar na rua, se alguém nos vê, que importa? Lhe deu de súbito a certeza de que tudo sairia direito. Dirigiam-se à casa de Sir William Bradshaw. Achou que o seu nome soava bem, curaria Séptimos, com toda certeza. E passava um caminhão de cervejaria e os cavalos tordilhos tinham felpas de palha na cola. E ali estavam os cartazes. Que coisa mais estúpida, ser feliz. O senhor e a senhora Septimus Warren Smith atravessaram a rua, e haveria, afinal de contas, alguma coisa que chamasse atenção sobre eles, alguma coisa que fizesse um transeunte suspeitar de que ali seguia o portador da maior mensagem do mundo, e que era, de resto, o homem mais feliz do mundo. E o mais digno de compaixão? Talvez caminhasse mais devagar que os outros e houvesse algo de hesitante, de arrastado, no passo do homem, mas nada mais natural do que um empregado que durante anos não estivera num só dia de semana em West End, olhasse para o céu, para uma coisa e outra, como se Portland Place fosse um salão onde ele houvesse entrado na ausência da família, um salão com seus candelabros envoltos em lonas, e a zeladora, deixando as faixas de luz poeirenta alcançarem as poltronas vazias, erguesse uma ponta das longas cortinas e explicasse aos visitantes que maravilhoso lugar era aquele. Que maravilhoso, mas, ao mesmo tempo, pensava ele, que estranho. Por seu aspecto seria um empregado, mas de categoria, pois usava sapatos marrons, tinha as mãos finas, assim também o perfil de nariz afilado, um inteligente e sensível perfil. Não os lábios, que eram frouxos, e os olhos meramente olhos, castanhos grandes. Em suma, um tipo limite, sem extremos. Poderia terminar com uma casa em Purley, em um alto, ou continuar toda a vida alugando apartamentos em ruas afastadas. Um desses homens semi-educados, autodidatas, cuja cultura provém de livros de aluguel, lidos depois do trabalho cotidiano, a conselho de autores famosos consultados por carta. Quanto a outras experiências, as que a gente adquire a sós, no quarto, no escritório ou andando pelos campos e arredores de Londres, ele as tivera. Deixar a casa em menino por causa da sua mãe. Essa não se mostrava sincera, porque dissera ele para o chá, pela 50ª vez, de mãos sujas, porque não via nenhum futuro para um poeta em Stroud. E assim, tomando como confidente a sua irmãzinha, deixando um absurdo bilhete em casa, desses que os grandes homens escreveram e o mundo lê mais tarde, quando se torna famosa a história das suas lutas. Londres tragara muitos milhões de jovens chamados Smith. Não acha nada de fantástico em nomes como Septimus, com que os pais pensaram distingui-lo. Morando em Easton Road, sofrera ali experiência sobre experiência, suficiente para mudar, em 2 anos, o inocente oval de um rosto rosado numa face magra, contraída, hostil. Mas de tudo isso que poderia dizer o mais atento dos amigos, senão o que diz o jardineiro, quando abre pela manhã a porta da estufa e encontra uma nova flor na sua planta? Floresceu. Floresceu da vaidade, da ambição, do idealismo, da paixão, da solicitude, da coragem, da preguiça, as habituais sementes que, confundidas todas em um quarto de Elston Road, tornaram-no tímido e balbuciante.
Insuflaram-lhe a ânsia do aperfeiçoamento e fizeram-no enamorar-se da senhorita Isabel Pole, que dava aula sobre Shakespeare em Waterloo Road. Não seria ele como Keats? Indagou consigo e refletiu sobre a maneira de fazê-lo apreciar Antônio e Cleópatra e o resto. Prestou-lhe livros, escreveu-lhe rascunhos de cartas e acendeu nele uma dessas flamas que só ardem uma vez na vida, sem calor, uma flama dourada que se projetava infinitamente etérea e imponderável sobre a senhora Pole, sobre Antônio e Cleópatra e sobre Waterloo Road. Achava-a linda, julgava infinitamente sábia, sonhava com ela, escrevia-lhe poemas. Sem tomar conhecimento do assunto, ela corrigia a tinta vermelha e uma vez, por uma tarde de verão, vira numa praça de vestido verde. Floresceu, teria dito o jardineiro, abrindo a porta. Isto é, se tivesse ido vê-lo alguma noite, naquele quarto encontrá-lo-ia, escrevendo e rasgando seus escritos, terminando a obra-prima às 3 da madrugada, saindo após a vaguear pelas ruas e o visitar igrejas e a jejuar num dia, a embriagar-se no outro, e devorando Shakespeare, Darwin, a história da civilização e Bernard Shaw. Alguma coisa se estava preparando, sabia o Sr. Brewer, gerente da firma Sibley e Arrowsmith. Valores, imóveis, venda e locação. Alguma coisa se estava preparando. Pensava, paternal como era com os seus subordinados e tendo muito boa conta as aptidões de Smith, a quem profetizara que de 10 a 15 anos mais tarde seria seu sucessor na poltrona de couro da peça do fundo sobre a claraboia com os fichários em torno. Mas cuidasse da saúde, acentuava o Sr. Brewer, pois aí é que estava o perigo. Achava-o com um ar doentio, aconselhava-lhe futebol, convidava-o para jantar e estava tratando de conseguir-lhe um aumento quando aconteceu algo que destruiu muitos dos projetos do Sr. Brewer. Levou-lhe os melhores empregados e, além disso, tão rapazes e indiciosos eram os dedos da guerra europeia, aplastrou uma reprodução de séries, abriu um buraco no canteiro de gerânios e estragou completamente os nervos da cozinheira do Sr. Brewer na sua casa de Muswell Hill. Septimus foi um dos primeiros voluntários. Partiu para a França, salvar uma Inglaterra que constituía quase inteiramente das peças de Shakespeare e de Miss Isabel Pole, passeando de verde numa praça. Nas trincheiras, operou-se instantaneamente a mudança que o Sr. Brewer desejava, ao aconselhar-lhe o futebol. Septimus desenvolveu sua virilidade, foi promovido, despertou a atenção e o afeto de seu superior, Evans. Era o caso de 2 cachorros brincando junto ao fogo. Um sacode um pedaço de papel, Rosna procura morder, de vez em quando, a orelha do mais velho. O outro, sonolento, olhando o fogo, ergue uma parta. E Rosna, benevolamente, tinham de estar juntos, partilhar de tudo, lutar, disputar, discutir. Mas quando Evans, Résia, que ouvira uma vez, diziam um homem quieto, um homem decidido, ruivo, calado, em presença de mulheres. Quando Evans foi morto, pouco antes do armistício na Itália, Septimus, longe de demonstrar emoção e reconhecer que era o fim de uma amizade, congratulou-se por sentir tão pouco e ser tão razoável. A guerra o havia educado, era sublime aquilo. Passara por tudo, amizade, guerra, morte, fora promovido, ainda não tinha 30 anos e ia sobreviver. Estava tudo direito. As últimas bombas não haviam acertado nele. Vira-as explodirem com indiferença. Quando veio a paz, estava em Milão, alojado numa estalagem, onde havia um pátio, flores em bacias, e as filhas do proprietário que faziam chapéus com as mais moças, das quais Lucrécia comprometeu-se uma tarde em que o pânico se apoderou dele, porque não podia sentir nada. Pois agora que estava tudo acabado, assinado, o armistício, enterrados mortos, viam-lhe especialmente ao entardecer aqueles súbitos acessos de medo. Não podia sentir. Quando abria a porta da sala onde as italianinhas estavam fabricando chapéus, podia vê-las, podia ouvi-las. Enfiavam no arame contas coloridas que havia num recipiente. Moldavam entre telas. A mesa estava atulhada de plumas, lantejoulas, sedas, fitas. As tesouras batiam na mesa. Mas alguma coisa lhe faltava. Não sentia nada.
No entanto, as tesouras que tiniam, as moças que riam, os chapéus que se iam aprontando eram para ele uma proteção. Encontrava-se em segurança, tinha um refúgio. Mas não podia ficar sentado ali toda a noite. Às vezes despertava de manhã cedo. A cama estava caindo, ele também caía. Ah, as tesouras e a luz da lâmpada, e as formas de chapéu. Pediu Lucrécia em casamento, a mais jovem das duas, a alegre, a frívola, a dos dedinhos de artista, que ela mostrava dizendo, tudo está aqui, sedas, plumas, o que eles não faziam viver. O mais importante é o chapéu, dizia ela, quando saíam juntos a passear. Examinava todos os chapéus que passavam, e as capas e os vestidos, e a maneira como as usavam as mulheres. Estigmatizava as mal vestidas, as sobrecarregadas, não violentamente, mas com impacientes movimentos das mãos, como os de um pintor que rechaça alguma evidente impostura. Depois, generosa, mas sempre criticamente, aprovava uma empregadinha que arranjava os seus retalhos com elegância, ou louvava integralmente com entusiástica e profissional competência a uma dama francesa que descia de sua carruagem, chinchila, soiré, pérolas. Que lindo! Murmurava, dando uma cotovelada em Septimus para que olhasse. Mas a beleza estava por detrás de um vidro. Nem ao menos o paladar. Rézia adorava gelados, chocolates, doces. Tinha encantos para ele. Deixava sua taça pousada na mesinha de mármore. Olhava a gente que passava. Pareciam felizes. Parando no meio da rua, gritando, rindo, discutindo por qualquer coisa. Mas ele não sentia gosto, não sentia coisa alguma. No café, entre as mesas e os garçons loquazes, o terrível medo o dominava. Ele não podia sentir. Raciocinar podia. Podia ler Dante, por exemplo, com toda a facilidade. Septimus, deixa o livro, dizia Rézia, fechando gentilmente o inferno. Podia fazer contas. O cérebro estava perfeito. Se não podia sentir, a culpa devia ser do mundo, então. Os ingleses são tão silenciosos, dizia Rézia. Gostava disso, dizia. Respeitava esses ingleses e desejava ver Londres. E os cavalos ingleses e os vestidos de confecção, e lembrava-se de ter ouvido como eram maravilhosas as lojas a uma tia que casara e residira em Soho. Bem podia ser, pensava Septimus, olhando a Inglaterra da janelinha do trem, quando deixara New Haven. Bem podia ser que o próprio mundo não tivesse sentido. No escritório, promoveram-no para um posto de considerável responsabilidade. Estavam orgulhosos dele. Tinha sido condecorado. O senhor cumpriu com seu dever. Temos a obrigação de... Começou o Sr. Belwer, e não pôde terminar, tal era a sua emoção. Alugaram um admirável apartamento em Tutterhall Court Road. Então abriu Shakespeare de novo. O jovem pendor de intoxicar-se com as palavras. Antônio e Cleópatra. Havia enfraquecido. Como Shakespeare desprezava a humanidade, o vestir-se, o ter filhos, a sordidez da boca e do ventre. Eis o que se revelava agora a Septimus. A mensagem oculta sob a beleza das palavras. O secreto sinal que, disfarçadamente, uma geração passa a outra, não é mais que desprezo, ódio, desespero. Dante, a mesma coisa. Ésquilo, traduzido, a mesma coisa. Ali estava Rézia sentada à mesa, modelando chapéus. Fazia chapéus para as amigas da senhora Filmer, durante horas e horas. Estava pálida, misteriosa, como um lírio mergulhado na água, pensou. Os ingleses são tão sérios, dizia ela, enlaçando Septimus com a face contra a sua. O amor entre homem e mulher era repulsivo para Shakespeare, e isso da cópula lhe parecia uma imundícia antes do fim. Mas dizia Rézia, ela devia ter filhos, fazia 5 anos que estavam casados. Foram juntos à torre, ao Victor and Albert Museum. Estiveram em meio à multidão quando o rei abria o parlamento. E havia as lojas, chapelarias, casas de moda, as malas de couro nas vitrines, que ela se detinha para admirar, mas precisava ter filho. Precisava ter um filho com Sétimo, dizia, mas nenhum podia ser como Septimus, tão admirável, tão sério, tão inteligente. Não poderia, ela também, ler Shakespeare. Era Shakespeare um autor difícil? Perguntava. Não se pode trazer crianças a um mundo como este. Não se pode perpetuar o sofrimento ou aumentar a espécie desses animais sensuais que não têm emoções perduráveis, mas unicamente caprichos e vaidade, que os impelem ora numa, ora na outra direção.
Ele havia cortar, modelar, como a gente observa um pássaro que saltita e revoa pela grama sem atrever-se a mover um dedo, pois a verdade que ela o ignore. A verdade é que os seres humanos não têm bondade, nem fé, nem caridade, senão necessário para aumentar o prazer do momento. Caçam em matilhas. São matilhas percorrem o deserto e dispersam-se, ladrando pelos ermos. Abandonam os que tombam. Estão caídos, disfarçados. Ali estava, por exemplo, Brewer no escritório, com os seus bigodes untados, seus alfinetes de coral, os seus vivos brancos no casaco, as suas ternas emoções, todo frieza e viscosidade por dentro, os seus gerânios destruídos na guerra, os nervos da sua cozinheira abalados, ou então Amélia, não sei de quê, uma insidiosa, escarninha, obscena árpia no fundo, e os tons e bertes suando grossas gotas de vício sob os peitilhos engomados. Eles nunca o viram quando os retratavam nus no bloco de apontamentos em todo o seu grotesco. Na rua, caminhões atroavam a seu lado. A grosseria bradava nos cartazes e ouvia homens soterrados nas minas, mulheres queimadas vivas, e uma vez o espetáculo daqueles miseráveis loucos em desfile para a diversão do populacho, que ria alto aqueles loucos que passavam por ele, em Tottenham Court Road, numa lenta andadura, oscilando a cabeça, mostrando os dentes, cada qual ostentar, meio se desculpando, embora triunfalmente, o seu mal sem esperança. Será que ele também ia ficar louco? Ao chá, Rézia contou-lhe que a filha da senhora Filmer estava esperando um bebê. Ela não queria envelhecer sem ter filhos. Sentia-se tão só, tão infeliz. Chorou pela primeira vez desde que se haviam casado. Ouvia-lhe os soluços de longe, ouvia-os perfeitamente, distintamente, comparava-os a um êmbolo batendo, mas não sentia nada. Sua mulher estava chorando e ele não sentia nada. Somente a cada um daqueles profundos, abafados, desesperados soluços, descia a ele mais um passo no abismo. Afinal, com um melodramático gesto que fazia automaticamente e com inteira consciência da sua insinceridade, Septimus pendeu a cabeça entre as mãos. Estava rendido agora. Tinham de socorrer. Era preciso chamar gente. Desmaiou. Não houve nada que o reanimasse. Rézia o pôs na cama. Mandou chamar o médico da senhora Filmer, Dr. Holmes. Dr. Holmes examinou-o. Não tinha nada de importância. Assegurou o Dr. Holmes. Ah, que alívio. Que bom, que excelente homem, pensou Rézia. Quando ele se sentia assim, ia ao music hall, disse o Dr. Holmes. Ou faziam um dia de férias com a sua mulher e iam jogar golfe. Por que não tentar 2 comprimidos de brometo, dissolvê-los num copo de água ao deitar-se? Essas antigas casas de Bradbury, disse o Dr. Holmes, batendo na parede, possuem muitas vezes lindos painéis que os proprietários cometem a loucura de empapelar. Ainda outro dia, visitando um paciente, Dr. Fulano, em Belfort Square, de modo que não havia mesmo desculpa. Não tinha absolutamente nada, exceto o pecado pelo qual a natureza humana o condenava à morte. O pecado de não sentir. Não se havia importado quando Evans fora morto. Isto era o pior, mas todos os outros crimes erguiam a cabeça, agitavam o indicador, escarneciam. Desde manhã cedo, aos pés da cama, do corpo que jazia prostrado e cônscio da sua degradação. Casara com Rézia sem amor. Mentira-lhe. Seduzira, conspurcava a senhora Isabel Pole. Estava tão marcado pelo vício que as mulheres estremeciam quando o encontravam na rua. Morte, essa era a sentença da natureza humana para um miserável assim. Dr. Holmes voltou. Alto, a pele fresca, simpático, a sacudir a poeira dos sapatos, a mirar-se no espelho, afastou tudo com um gesto. Dores de cabeça, insônias, terrores, pesadelos. Sintomas nervosos e nada mais, dizia ele. Ele, Dr. Holmes, quando via que diminuíra meio quilo, pedia à mulher outro prato de mingau de aveia na primeira refeição. Rézia devia aprender a fazê-lo, mas continuava, a saúde depende, em grande parte, da nossa própria vontade.
Trate de interessar-se por alguma coisa. Procure alguma distração. Abriu Shakespeare. Antônio e Cleópatra. Deixou Shakespeare de lado. Alguma distração, repetiu, pois não devia a ele próprio a sua excelente saúde e trabalhava tão rijo como qualquer outro em Londres, ao fato de que sempre descansava de seus pacientes, ocupando-se de móveis antigos, e com a sua licença, que lindo pente usava a senhora Warren Smith. Quando o amaldiçoado voltou, Septimus recusou-se a recebê-lo. Deveras? Disse o Dr. Holmes com um sorriso condescendente. E, na verdade, teve de dar àquela encantadora mulherzinha, Sra. Smith, um amistoso empurrão para que o deixasse entrar no quarto do marido. Com quem então estamos com uma crise? Disse amavelmente, sentando-se ao lado do enfermo. Tinha seriamente falado em matar-se a sua mulher. Ainda uma menina, uma estrangeira, não era? Pois não seria dar-lhe uma ideia muito esquisita do ar e dos ingleses? Acaso não tem gente deveres para com a esposa? Não seria melhor fazer alguma coisa do que ficar ali deitado na cama? Pois ele, Dr. Holmes, contava 40 anos de experiência e Septimus podia confiar na sua palavra, de como não tinha absolutamente nada. E na próxima visita, o Dr. Holmes esperava encontrar Smith já levantado e aquela encantadora senhora, sua esposa, perfeitamente tranquilizada a seu respeito. Em suma, a natureza humana estava no seu encalço, aquela repelente besta de focinho ensanguentado. Holmes estava no seu encalço. Holmes vinha regularmente todos os dias. Tropece alguém, escreveu Septimus nas costas de um postal, e a natureza humana o perseguirá. Holmes o perseguiria. A única salvação era escapar-se, sem que Holmes o soubesse, para qualquer parte, longe do Dr. Holmes. Mas Reza não podia compreendê-lo. Era um homem tão bom, Dr. Holmes. Interessava-se tanto por Septimus. Queria apenas ajudá-lo, dizia ela. Tinha 4 filhinhos e convidara para tomar chá, contou a Septimus. Estava, pois, abandonado. Todos lhe brandavam. Mata-te, mata-te, para a salvação nossa. Mas por que devia matar-se por eles? Comer era agradável, só aquecia. Isso de matar-se, como é que se fazia? Com uma faca? Terrivelmente, entre golfadas e sangue. Aspirando gás? Estava demasiado fraco. Mal podia erguer a mão. De resto, agora que estava completamente só, condenado, abandonado, como estão sozinhos que vão morrer, sentia uma liberdade que nunca podem conhecer os que estão ligados ao que quer que seja. Holmes vencera sem dúvida. A besta de focinho ensanguentado vencera, na verdade. Mas nem o próprio Holmes poderia alcançar aquele último remanescente extraviado no confins do mundo. Aquele proscrito que contempla atrás de si as regiões ocupadas e que jazia como um marinheiro afogado à beira do mundo. Foi naquele momento, Rézia saíra a compras, que sucedeu a grande revelação. Uma voz falou de trás do biombo. Evans lhe falava. Os mortos estavam com ele. Evans! Evans! Bradou. O Sr. Smith estava falando sozinho. Gritou Agnes, a criada. A senhora Filmer, que se achava na cozinha. Evans! Evans! Dizia o Sr. Smith quando ela entrava com a bandeja. Ela dera um salto, sim, e correra escada abaixo. E Rézia chegou com flores, atravessou a peça, colocou as rosas num vaso sobre o qual o sol bateu diretamente e pôs-se a rir e a saltar pelo quarto. Comprar as rosas, disse Rézia, de um pobre homem na rua. Mas estavam quase mortas, dizia, enquanto arranjava as rosas. De modo que havia um homem lá fora. Evans, provavelmente. E as rosas, que Rézia dizia estarem meio mortas, tinham sido colhidas por ele nos campos da Grécia. Comunicação é saúde, comunicação é felicidade. Comunicação, murmurava ele. Que estás dizendo, Septimus? Perguntou Rézia, louca de terror. Por ele estava a falar sozinho. Mandou Agnes correndo chamar o Dr. Holmes. O marido dizia, estava louco, mal a conhecia. Besta, fera, gritou Septimus, ao ver a natureza humana, isto é, Dr. Holmes, entrar no quarto. De que se trata agora? Indagou o Dr. Holmes da maneira mais amável do mundo, dizendo tolice para assustar a sua mulher, mas ele lhe daria alguma coisa para fazê-lo dormir. Como tinham recursos, disse olhando ironicamente o quarto, podiam, em todo caso, ir a Harley Street. Se é que não tinham confiança nele, acrescentou o Dr. Holmes, já não tão amável desta vez. Eram precisamente 12 horas, 12 pelo Big Ben, cujo sonido foi sendo arrastado para o norte de Londres.
mesclando-se com o de outros relógios, confundindo-os etereamente com as nuvens e espirais de fumo, indo afinal morrer além, entre as gaivotas. 12 horas, quando Clarissa Dalloway estendia o vestido verde sobre a cama e os Warren Smith desciam Harley Street. Às 12, a hora da consulta. Com certeza, pensou Rézia, aquela era a casa de Sir William Bradshaw, com o alto gris parado à porta. Os pecados círculos dissolviam-se no ar. Sim, era o alto de Sir William Bradshaw, baixo, pesado, gris, com simples iniciais entrelaçadas no painel, como se as pompas de heráldica fossem inadequadas a seu dono, gênio benéfico, sacerdote da ciência. E como o alto era gris, combinando com a sua sóbria suavidade, amontoavam-se ali peles cinzentas, mantas cor de prata, a fim de que a senhora não se sentisse frio enquanto esperava, pois seguidamente Sir William corria 60 milhas ou mais, estrada fora, para visitar os ricos, os atribulados que podiam pagar os altos honorários que ele devidamente cobrava por seus serviços. Esperava 1 hora ou mais, reclinada com as mantas sobre os joelhos, pensando às vezes no enfermo e às vezes, acusavelmente, no muro de ouro que se erguia minuto por minuto enquanto esperava. Que se erguia entre o casal e todos os trabalhos e ansiedades. Ela o suportara corajosamente, tinham tido as suas lutas, até que se sentia embalada sobre um calmo oceano, onde apenas sopravam perfumosos ventos, respeitada, admirada, invejada, com quase nada que desejar, embora lamentasse sua gordura, grandes ceias todas as quintas aos colegas do marido, ocasionalmente a inauguração de uma quermesse, cumprimentos à realeza, muito pouco tempo aí com o marido, cujo trabalho crescia e crescia. Um filho brilhando em Eton desejaria também uma filha. Ocupações, em todo caso, não lhe faltavam. A saúde do filho, a convalescença dos epiléticos e fotografias, de modo que se havia uma igreja em construção ou uma igreja em ruínas, dava uma gorjeta ao sacristão, conseguia a chave e, enquanto esperava, tirava fotografias que mal se distinguiam das obtidas por profissionais. Sir William também já não era moço, trabalhara duro, conquistara sua posição por mérito próprio. Era filho de um lojista. Amava sua profissão. Fazia boa figura nas cerimônias e falava bem, o que tudo lhe dera, na época em que o enobreceram, um ar pesado e cansado. Tão contínuo era o deslizar dos pacientes, tão poderosas responsabilidades e privilégios da profissão. Fadiga essa que, a par de seus cabelos grisalhos, aumentava a extraordinária distinção da sua pessoa e lhe dava a fama da máxima importância para quem se ocupa de moléstias nervosas, não apenas de brilhante habilidade e quase infalível precisão de diagnóstico, mas de simpatia, tato, compreensão da alma humana. Pôde ver logo que entraram no consultório. Os Warren Smith acabavam de ser chamados. Teve imediata certeza quando avistou o homem. Era um caso de extrema gravidade, um caso de completo esgotamento físico e nervoso, com todos os sintomas em avançado grau. Confirmou em 2 ou 3 minutos, enquanto anotava numa ficha cor-de-rosa as respostas que davam às suas interrogações, discretamente murmuradas. Há quantas semanas o vinha tratando o Dr. Holmes? 6 semanas. Receitara um pouco de brometo? Disse que não era nada? Ah, sim. Esses clínicos gerais, pensou Sir William. Passava metade do tempo a desfazer-se as suas cicadas. Algumas eram irreparáveis. O senhor distinguia-se na guerra? O paciente pronunciou a palavra guerra, interrogativamente. Estava atribuindo significados de caráter simbólico às palavras. Um sério sintoma para anotar na ficha. A guerra? Perguntou o paciente. A guerra europeia. Aquela miserável choldra de colegiais e pólvora. Se havia ele servido com distinção, na verdade esquecera. Até na guerra havia fracassado. Sim, distinguiu-se muito, assegurou Rézia ao doutor. Foi promovido. E tem a melhor opinião a seu respeito no escritório, não é? Murmurou Sir William, lançando um olhar à carta, tão generosamente adjetivada do Sr. Belwer, de modo que o senhor não tem nada que a aborreça. Nenhum aperto financeiro, nada. Ele tinha cometido um tremendo crime e fora condenado à morte pela natureza humana.
começou ele. Cometi um crime. Ele nunca fez nada de mal, assegurou Hesse ao doutor. Se o Sr. Smith quisesse esperar um pouco, disse Sir William, ele iria falar com a Sra. Smith na sala próxima, que o seu marido estava muito doente, disse Sir William a Hesse. Não havia ameaçado matar-se? Ah, sim, exclamou Hesse, mas ele falava sem pensar, acrescentou. Naturalmente que não faria. Era uma simples questão de repouso, um longo repouso na cama. Havia uma bela casa de saúde no campo, onde seu marido seria perfeitamente tratado. Longe dela? Indagou Hesse. Infelizmente, sim, as pessoas de quem mais gostamos não servem para nós quando estamos doentes. Sir William nunca falava de loucura. Sempre dizia que isso era não ter senso da medida. Mas o marido não gostava de médicos. Recusar-se-ia a ir para lá. Brevemente, brandamente, Sir William explicou-lhe o caso. Ele havia ameaçado matar-se. Não havia alternativa. Era uma questão de lei. Deveria ficar de cama em uma bela casa no campo. As enfermeiras eram admiráveis. Sir William visitaria uma vez por semana, se a senhora Warren Smith estava absolutamente certa de que não havia mais nada a perguntar. Ele nunca apressava os pacientes. Voltariam para junto do marido. Não, ela não tinha mais nada para perguntar, pelo menos a Sir William. Voltaram, pois, para o mais exaltado dos homens, o criminoso que afrontava os seus juízes, a vítima exposta nas alturas, o fugitivo, o marinheiro afogado, o poeta da ode imortal, o senhor que passara da vida à morte. Voltaram para Septimus Warren Smith, que, sentado na cadeira de braço sob a claraboia, fitava uma fotografia de Lady Bradshaw, em vestido de corte, e murmurava mensagens sobre a beleza. Conversamos um pouco, disse Sr. Williams. Ele disse que tu está muito, muito doente. Choramingou Hesse. Estivemos combinando a sua ida para uma casa de campo, disse Sr. William. Uma das casas de Holmes? Escarneceu Septimus. O homem provocava uma impressão desagradável, pois havia em Sir William, cujo pai fora comerciante, um inato respeito pelas boas maneiras e o bem vestir, de modo que o desalinho sempre o irritava. E depois, mais profundamente, havia em Sir William, que nunca tivera tempo para ler, um rancor muito bem oculto contra os intelectuais que vinham a seu consultório e pretendiam que os médicos não eram homens cultivados. Exatamente os médicos, cuja profissão é um constante exercício das mais altas faculdades. Uma das minhas casas, Sr. Warren Smith, disse ele, onde nós o ensinaremos a repousar. Mas havia outra coisa. Tinha absoluta certeza de que o Sr. Warren, quando estava bem, era o último homem no mundo que se lembraria de assustar a sua esposa, mas tinha falado de matar-se. Todos nós, acrescentou Sir William, temos os nossos momentos de depressão. Quando se cai, repetia Septimus a si mesmo, a natureza humana lança-se sobre a gente. Holmes e Bradshaw lançam-se sobre a gente. Eles percorrem o deserto, voam, brandando na solidão, e vem o potro de tortura e o torno. A natureza humana é implacável. Ele não tem acessos às vezes? Perguntou Sir William a Hesse, com o lápis erguido sobre a ficha cor-de-rosa. Mas isso era assunto pessoal, assunto seu, protestou Septimus. Ninguém vive só para si mesmo, disse Sr. Williams, relanceando um olhar ao retrato da esposa em vestido de corte. E o senhor tem uma brilhante carreira diante de si, continuou Sir Williams. Tinha a carta do Sr. Brewer sobre a mesa, uma carreira excepcionalmente brilhante. Mas, e se confessasse, se revelasse tudo, será que então largariam seus torturadores? Balbuciou. Mas qual era o seu crime? Não podia lembrar-se. Diga, encorajou o Sr. Williams, mas já ia ficando tarde. Amor, árvores. Não havia crime. Qual era mesmo a sua mensagem? Não podia lembrar-se. Balbuciava Septimus. Tente pensar o menos possível em si mesmo, disse Sr. William bondosamente. Com efeito, nada se podia tirar dali. Havia mais alguma coisa que desejasse perguntar-lhe? Ele, Sir Williams, ia tomar as providências, murmurou para Hesse, e lhe comunicaria tudo aquela tarde, entre as 5 e as 6. Contem comigo, disse, e despediu-os. Nunca havia Hesse sentido tal agonia na vida. Tinha pedido auxílio e fora abandonada. Ele lhe havia falhado. Sir William Bradshaw não era um bom homem. Só a manutenção desse alto deve custar-lhe um bom dinheiro, disse Septimus quando saíram à rua. E agarrou-se a seu braço. Tinham sido abandonados. Que mais queria, afinal? Sir William concedia 3/4 de horas a cada um dos seus pacientes. E nessa ciência exigente, que lida com aquilo de que nada se sabe, em suma,
sistema nervoso, o cérebro humano. Se um médico perde o senso da medida, então está fracassado como médico. Saúde é o que deve ter, e saúde é medida, de modo que quando o homem nos entra no consultório e diz que é Cristo, uma ilusão comum, e que tem uma mensagem, como a maioria deles, e ameaça, como geralmente fazem, com suicídio, tem-se de invocar a medida, prescrever repouso na cama, repouso na solidão, silêncio e repouso, repouso sem amigos, sem livros, sem mensagens. 6 meses de repouso, até que um homem que nos chega com 50 quilos saia pesando 80. Medida, divina medida, deusa de Sir William, que Sir William adquirira visitando hospitais, pescando salmão, engendrando um filho em Harley Street, por intermédio de Lady Bradshaw, que também pescava salmão e tirava fotografias que mal se distinguiam das obtidas por profissionais. Com a sua adoração pela medida, Sir William não só prosperava pessoalmente, como fazia prosperar a Inglaterra, isolando-lhe os lunáticos, proibindo-lhes procriarem, incriminando o desespero e impedindo-os incapazes de propagarem as suas ideias, até que esses também compartilhem do seu senso de medida. O seu, se eram homens, o de Lady Bradshaw, se eram mulheres. Ela bordava, fazia trabalhos de agulha, passava 4 noites por semana em casa com o filho, de modo que não apenas os colegas o respeitavam e temiam os subordinados, mas os amigos e a parentela de seus pacientes lhe dedicavam a mais viva gratidão, por insistirem em que aqueles proféticos cristos e cristezas que anunciavam o fim do mundo ou o advento de Deus tomassem leite na cama, como Sir William prescrevia. Sir William, com os seus 30 anos de experiência desses casos, o seu infalível instinto, isto é loucura, isto é senso, o seu senso da medida. Mas a medida tem uma irmã, menos sorridente, mas formidável, uma deusa agora mesmo empenhada, no sol e areias da Índia, na lama e pântanos da África, nas cercanias de Londres, em toda parte, enfim, onde o clima ou o diabo tentam o homem a abandonar a verdadeira fé, que é a dela própria, agora mesmo empenhada, sim, e derrubar altares, despedaçar ídolos e erigir no lugar deles o seu austero porte. Conversão é o seu nome, e regala-se na vontade dos débeis, pois ama convencer, impor-se, e adora as próprias feições estampadas na face do populacho. Em Hyde Park Corner, predica sobre um barril, veste-se de branco e vai penitencialmente disfarçada de fraternidade por fábricas e parlamentos, oferece auxílio, mas deseja poder, afasta brutalmente do caminho o dissidente ou o insatisfeito, outorga sua bênção àqueles que, erguendo a cabeça, recebem subitamente dos olhos dela a luz dos próprios olhos. Essa potestade também, reza Warren Smith adivinhou, tinha sua morada no coração de Sir William, embora oculta, como quase sempre, sob algum plausível disfarce, algum venerável nome, amor, dever, sacrifício. Como não deveria ele trabalhar? Que de esforços para obter fundos, propagar reformas, fundar instituições. Mas a conversão, deusa importuna, ama o sangue mais que a pedra e regala-se mais refinadamente na vontade humana. Por exemplo, Lady Bradshaw. 15 anos antes havia se submetido. Nada que se notasse, afinal. Nenhuma cena, nenhum ruído, apenas o moroso afundamento, o lento naufrágio da sua vontade na dele. Doce era o seu sorriso, atenta à sua submissão. As ceias em Harley Street, de 8 ou 9 pratos, e que reuniam de 10 a 15 colegas, eram tranquilas e urbanas. Somente enquanto a noite avançava, um levíssimo enfado, ou constrangimento talvez, um gesto nervoso, embaraço, desassossego ou confusão indicavam, coisa penosa de crer, que a pobre senhora mentia. Em outros tempos, há muitos, ela pescara salmão livremente, agora pronta a atender a sede de domínio, de poder que ardia untuosamente nos olhos do marido, ela diminuía-se, continha-se, recolhia-se, apagava-se, apenas aparecia, de modo que sem que se soubesse ao centro o que tornava desagradável, o serão e punha um peso na cabeça. O que bem se podia atribuir à conversão profissional ou à fadiga de um grande médico, cuja vida, dizia Lady Bradshaw, não era sua, mas de seus pacientes.
Os convidados, quando o relógio batia às 10, respiravam com delícia o ar de Harley Street. Alívio este que, no entanto, era vedado aos pacientes de Bradshaw. Ali no salão cinzento, com os quadros nas paredes e os móveis luxuosos, junto à clarabóia lateral, inteiravam-se eles da magnitude das suas transgressões. Afundados nas poltronas, viam-no fazer em benefício deles um curioso exercício com os braços que ele distendia e contraía bruscamente para os quadris. Como prova, se o paciente era rebelde, de que Sir William era dono de suas ações, e o paciente não. Alguns entregavam-se debilmente, soluçavam, submetiam-se. Outros, inspirados, sabe Deus por que interperante loucura, diziam-lhe em cara que ele não passava de um maldito impostor, e até punham em dúvida, de maneira mais sacrílega, a razão da sua própria vida. Para que viver? Indagavam. Sir William replicava que a vida era boa. Era verdade que Lady Bradshaw pompeava sobre a lareira com as suas plumas de avestruz e os emolumentos de Sir William atingiam a 12.000 libras anuais. Mas conosco protestavam, a vida não tivera tais bondades. Ele aquecia, faltava-lhes o senso da medida. E se depois de tudo não houvesse Deus, ele dava de ombros. Mas, em suma, viver ou não viver não é um assunto particular? Não, aqui é que eles entravam muito e muito enganados. Sir William tinha um amigo em Surrey, e cuja casa lhes ensinariam o que Sir William francamente admitia ser uma difícil arte, o senso da medida. Havia de resto a afeição da família, a honra, a coragem e uma brilhante carreira. De tudo isso era Sir William um resoluto paladino. Se isso falhasse, a polícia e o bem público ajudariam, observava tranquilamente, a velar lá em Surrey, para que esses impulsos antissociais, nascidos, antes de tudo, de um sangue viciado, ficassem sob o devido controle. Então saía do seu esconderijo e subia ao trono aquela deusa cuja volúpia consistia em esmagar a oposição e estampar indelevelmente a sua própria imagem nos santuários alheios. Desnudo, indefeso, o exausto, o sem amigos recebia a marca da vontade de Sir William. Esse abatia-se sobre a presa, devorava, aprisionava os outros. Era essa mescla de decisão e humanidade que angariava para Sir William a maior gratidão dos parentes de suas vítimas. Mas Hazel Warren Smith, ao voltar por Harley Street, dizia chorando que aquele homem não lhe agradava. Cortando e repudiando, dividindo e subdividindo os relógios de Harley Street, iam roendo o dia de junho, aconselhavam a submissão, exaltavam a autoridade e louvavam em coro as supremas vantagens do senso da medida, até que o monte do tempo de tal forma diminuiu que um relógio comercial na fachada de uma loja de Oxford Street anunciou, cordial e fraternalmente, como se fosse um prazer para o Sr. Higley e Loudonais darem a informação grátis que já era 1h30. Erguendo o olhar, via-se cada letra dos seus nomes representava uma das horas. Subconscientemente, ficava-se grato a Higley e Loudonais por darem uma hora ratificada por Greenwich. E essa gratidão, assim ruminava Hugh Whitbread, flanando de frente à vitrina da loja, naturalmente se materializava mais tarde na aquisição de meia ou sapatos no estabelecimento de Higley & Loudonais. Assim ruminava ele. Tal era o seu hábito, não aprofundava muito. Roçava superfícies, línguas mortas, línguas vivas, vida em Constantinopla, Paris, Roma, equitação, caça, tênis. Diziam os maliciosos que ele agora montava guarda no Palácio de Buckingham. Não sabia que, de meias de seda e calções curtos, mas fazia-o as maravilhas. Mantivera-se à tona da alta sociedade inglesa durante 55 anos. Conhecera primeiros ministros. Reconhecia-se que suas amizades eram profundas. E se era certo que não tomara parte em nenhum dos movimentos da época, nem desempenhara nenhuma função importante, tinha a seu crédito algumas pequenas reformas. O melhoramento dos asilos públicos, por exemplo, a proteção das corujas em Norfolk,
As criadas também tinham motivos para lhe serem gratas, e o seu nome, subscrevendo cartas ao Times, em que solicitava fundos, em que fazia apelos ao público para proteger algo, para evitar ou reparar depredações, para diminuir o fumo, para eliminar a imoralidade dos parques, era coisa que impunha respeito. E que magnífica figura fazia ele, parado ali um momento, enquanto se desvanecia a vibração da meia hora, para olhar criticamente, magistralmente, as meias e os sapatos. Impecável, substancial, como se olhasse o mundo de uma eminiscência e vestido à perfeição. Mas cumpria as obrigações que comporta a aparência, a saúde e a riqueza, e observava meticulosamente, ainda quando não absolutamente necessárias, certas pequenas cortesias, certas antiquadas cerimônias que emprestavam às suas maneiras um especial valor, algo digno de imitação, algo que não se podia esquecer, pois nunca, por exemplo, almoçava com Lady Bretton, a quem conhecia há 20 anos, sem que lhe oferecesse com a mão estendida um ramalhete de cravos, e nunca esquecendo de perguntar à senhorita Brush, secretária de Lady Bretton, pelo seu irmão da África do Sul, o que por algum motivo tanto a comovia que ela, carecente de quaisquer atributos do encanto feminino, lhe respondia: "Vai muito bem na África do Sul, obrigada", quando na verdade fazia 6 anos que ele ia muito mal em Portsmouth. Lady Bretton, da sua parte, preferia Richard Dalloway, que chegara ao mesmo tempo. Haviam-se encontrado ambos à entrada. Lady Bretton preferia Richard Dalloway, naturalmente. Era feito de material muito mais fino, mas não deixava que criticassem o seu pobre querido Hugh. Não podia esquecer a sua bondade. Fora realmente muito bom. Não se lembrava em que ocasião, mas mostrara-se muito bom mesmo. De resto, a diferença entre um homem e outro nunca é muito grande. Nunca compreender a razão de dissecar as pessoas como fazia Clarissa Dalloway, desmontando-as e recompensando-as depois, coisa que não tem sentido depois que a gente completou 62 anos. Tomou os cravos de Hugh, com seu sorriso anguloso e severo. Não veria mais ninguém, disse. Pretextara aquela reunião para que a ajudassem numa dificuldade. Mas primeiro vamos almoçar, acrescentou. Começou então, pelas portas de mola, um silencioso ir e vir de criadas de avental e touca branca, não propriamente serviçais às necessidades domésticas, mas iniciadas de um mistério ou ilusionismo, praticando pelas donas de casa de Mayfair, da 1h30 às 2h, quando a um gesto cessa o tráfego e vem para o primeiro plano essa profunda ilusão do alimento, que não se paga, e a mesa cobre-se de cristais e prata, de guardanapinhos, de bandejas com frutas vermelhas. Camadas de molho ocultam o peixe. Nas caçarolas tornam-se os frangos cada vez mais tenros, colorido, selvagem, arde o fogo. E com o vinho e o café, que não se paga, erguem-se jacundas visões ante os olhos esmarentos, olhos gentilmente pensativos, olhos a que a vida se afigura cheia de harmonia e mistério, olhos agora acesos para observar afavelmente a beleza dos cravos vermelhos que Lady Bretton, de gestos sempre angulosos, colocara junto no prato, até que Hugh Whittenbred, sentindo-se em paz com todo o universo e ao mesmo tempo perfeitamente seguro de si, disse, dispondo o garfo: "Não ficariam encantadores sobre as suas rendas?" A senhorita Brush ficou muito escandalizada com a tal familiaridade. Achou-o mal educado, o que fez rir a Lady Bretton. Lady Bretton ergueu os cravos, segurando-os com certa rigidez, na mesma atitude com que o general, no quadro, às suas costas, segurava um rolo de papel, e assim quedou, imóvel, absorta. Que era ela do general? Neta? Bisneta? Sir Boderick? Sir Miles? Sir Talbot? Qual deles? Notável como naquela família persistia a parecença nas mulheres. Ela própria poderia ter sido um general de dragões, e Richard teria servido prazerosamente sob o seu comando. Tinha-lhe o maior respeito, encarava romanticamente essas emproadas velhas de alta linhagem e gostaria de trazer com seu bom humor alguns jovens distorcidos para almoçarem com ela. Como se um tipo como o seu pudesse pertencer a uma raça de amáveis bebedores de chá. Conhecia a propriedade de Lady Bretton, conhecia sua gente. Havia lá um parreiral, ainda fértil, sob o qual havia sentado Lovelace ou Herrick. Ela nunca lera um verso, mas essa era a lenda.
Melhor esperar um pouco para lhe expor o assunto que a preocupava, um apelo ao público e, se fosse viável, em que termos fazê-lo, etc. Melhor esperar para depois do café, pensou Lady Brunton, e deixou de novo os cravos junto ao prato. Como vai, Clarissa? Perguntou bruscamente. Clarissa sempre dizia que Lady Brunton não gostava dela. Na verdade, Lady Brunton tinha a reputação de inteirar-se mais por política do que pelas pessoas, de falar como um homem, de se haver metido numa notória intriga nos anos 80, que agora se começava a mencionar nas memórias. Por certo que havia uma alcova no seu salão, e uma mesa nessa alcova, e sobre a mesa uma fotografia do general Sir Talbot Moore, que ali escrevera, numa noite dos anos 80, em presença de Lady Brunton, com seu conhecimento, talvez a conselho seu, um telegrama que ordenava o avanço das tropas britânicas, no momento decisivo. Ela conservava a pena e contava a história. Assim, pois, quando dizia repentinamente, como está Clarissa? Dificilmente os maridos podiam persuadir as esposas, e eles próprios secretamente duvidavam disso, apesar do seu devotamento, de que ela se interessasse verdadeiramente por mulheres, que muitas vezes prejudicam a carreira dos maridos, impedindo-os de aceitarem postos no exterior, e que tinham de ser levadas para a praia, em pleno período de sessões, para convalescer de uma influenza. Todavia, a sua pergunta, como está Clarissa, era infalivelmente interpretada como um sinal de simpatia, quase sempre silenciosa, cuja exteriorização, meia dúzia de palavras, talvez em toda uma vida, significava o reconhecimento de certa camaradagem feminina que, de trás daqueles almoços com homens, unia, singularmente, Lady Brunton e a senhora Dalloway, as quais raramente se encontravam, e quando isto acontecia, mostravam-se indiferentes e até hostis. Encontrei Clarissa no parque essa manhã, disse Hugh Whitbread, mergulhando na caçarola, ansioso por pagar a si mesmo esse pequeno tributo, já que lhe bastava chegar a Londres para encontrar logo a todo mundo. Mas Glutão, um dos homens mais glutões que ela havia conhecido, pensava Millie Brush, que observava os homens com inflexível retidão e era capaz de eterna abnegação para com o seu próprio sexo em particular, pois era desajeitada, mal feita, angulosa e sem nenhum encanto feminino. Sabem quem está na cidade? Disse Lady Brunton, lembrando-se de súbito. O nosso velho amigo Peter Walsh. Todos sorriram. Peter Walsh. E o Sr. Dalloway está realmente satisfeito, pensou Millie Brush. E o Sr. Whitbread só pensava no seu frango. Peter Walsh, os três, Lady Brunton, Hugh Whitbread e Richard Dalloway, recordavam a mesma coisa. Que Peter se enamorara loucamente, que fora recusado, partira para a Índia, dera para trás meter-se embrulhadas, e Richard Dalloway dedicava grande afeto ao seu velho amigo. Millie Brush via tudo isso. Viu tornar-se mais profundo o castanho dos seus olhos, viu que ele hesitava, que ele refletia, e tudo isso a deixou interessada, como o Sr. Dalloway lhe interessava sempre, em saber o que estaria ele pensando acerca de Peter Walsh. Que Peter Walsh estivera apaixonado por Clarissa, e que ele, Richard, após o almoço, iria diretamente ter com ela, e lhe diria, nesses próprios termos, que a amava. Sim, havia de dizer-lhe isso mesmo. Millie Brush já estivera uma vez a ponto de enamorar-se daqueles silenciosos. E o Sr. Dalloway era sempre tão digno, tão cavalheiro também. Agora que havia ela completado 40 anos, bastava Lady Brunton esboçar um gesto ou volver a cabeça um pouco bruscamente e Millie Brush captava o sinal. Por mais absorta que estivesse naquelas reflexões de espírito desencarnado, de alma incorrupta, a que a vida não podia enganar, pois não lhe pusera o mínimo atrativo, nem cabelos, nem sorrisos, nem lábios, nem face, nem nariz que fossem apresentáveis, nada, absolutamente. Bastava Lady Brunton esboçar um gesto e Perkins recebia a ordem de apressar o café. Sim, Peter Walsh voltou, disse Lady Brunton, o que era vagamente lisonjeiro para todos eles. Tinha voltado, sim, batido, fracassado, para as tranquilas ribas onde se achavam. Mas ajudá-lo refletiam. Era impossível. Havia alguma falha no caráter de Peter. Hugh Whitbread disse que se podia naturalmente recomendar seu nome a fulano.
Franziu lugubremente as sobrancelhas ao pensamento das cartas que escrevera aos chefes de gabinete acerca do meu velho amigo Peter Wash, etc. Mas isso não levaria a nada de perdurável, devido ao seu caráter. Alguma questão de saias, disse Lady Blunt. Todos haviam adivinhado que era isso o que havia no fundo. Em todo caso, disse Lady Blunt, ansiosa por mudar de assunto, o próprio Peter nos contará toda a história. O café estava demorado. O endereço? Murmurou Witherbreed, e correu logo uma onda pela cinzenta correnteza do serviço que circundava Lady Blunt, dia após dia, recolhendo tudo, interceptando obstáculos, envolvendo-a num fino tecido que amortecia choques, mitigava interferências, estendia por toda a casa uma fina rede onde as coisas eram apanhadas e retiradas facilmente, instantaneamente pela grisalha Perkins, que há 30 anos acompanhava Lady Blunt e agora escrevia o endereço. Estendeu-o ao Sir Witherbread, que tirou do bolso a carteira, ergueu as sobrancelhas e, mergulhando entre documentos da máxima importância, disse que pediria a Evelyn que o convidasse para almoçar. Estava esperando que o Sr. Witherbread terminasse, para trazer o café. Hugh é muito vagaroso, pensava Lady Blunt. Estava engordando, observou. Richard sempre se mantinha em forma. Ela já estava ficando impaciente. Todo o seu espírito tendia positivo e irrevogável, dominador, depois de haver varrido aqueles insignificantes obstáculos, Peter Wash e os seus assuntos, para o tema que lhe absorvia a atenção, e não simplesmente a atenção, mas aquela fibra que era os tentáculos de sua alma, aquela parte essencial da sua individualidade, sem a qual Millicent Brunton não seria Millicent Brunton. Aquele projeto de migração de jovens de ambos os sexos, pertencentes a famílias respeitáveis, para o instalar no Canadá com perspectivas de prosperidade. Exagerava. Tinha talvez perdido o senso da medida. Para os outros, a imigração era evidentemente a solução óbvia, o sublime achado. Não era para eles, não era para Hugh, nem para Richard, nem mesmo para a abnegada senhorita Blush, adequada válvula de escape desse gotismo que uma mulher forte, marcial, próspera, bem-nascida, de impulsos diretos, sentimentos positivos e escassa introspecção, sincera e simples, porque não é toda a gente sincera e simples, indagava consigo, sente erguer-se em seu íntimo, uma vez passada a juventude, e que deve incidir sobre algum objeto. Pode ser a imigração, pode ser a emancipação, mas qualquer que seja esse objeto, em redor do qual a alma segrega diariamente a sua essência, acaba inevitavelmente por se tornar algo de prismático, de brilhante, metade de espelho, metade pedra preciosa, ora cuidadosamente oculto para evitar zombarias, ora orgulhosamente exibido. A imigração se havia convertido, em suma, em grande parte de Lady Blunt. Mas tinha de escrever. E uma carta ao Times, costumava dizer a senhorita Blush, custava-lhe mais do que organizar uma expedição à África do Sul, coisa que ela havia feito durante a guerra. Após uma manhã de luta, iniciando, rasgando, começando, a eterna carta, sentia como em nenhuma outra ocasião a futilidade da sua condição feminina, e evocava gratamente a Hugh Whitbread que possuía, ninguém o poderia duvidar, a arte de escrever ao Times. A uma criatura constituída tão diversamente do seu modo de ser, com tal domínio da linguagem, hábil em redigir as coisas ao gosto dos diretores de jornais, não se lhe poderia considerar em simples glutão. Lady Brunton muita vez suspendia o juízo acerca dos homens, em consideração ao misterioso acordo em que eles, e não as mulheres, parecem encontrar-se com as leis do universo. Sabem como encarar as coisas, sabem como dizê-las, de modo que, se Richard a aconselhasse e Hugh escrevesse por ela, estava certa de fazer alguma coisa às direitas. Deixou, pois, que Hugh terminasse o seu soufflé. Perguntou pela pobre Evelyn. Esperou que acendessem os cigarros. Então disse, Millie, queres ir buscar os papéis? E a senhorita Blush voltou. Pôs os papéis sobre a mesa e Hugh tirou do bolso a caneta tinteiro. Aquela caneta que tinha 20 anos de serviço, disse ele, distorcendo-a. Estava ainda perfeita, tinha mostrado aos fabricantes. Não havia razão, diziam eles, para que não funcionasse sempre, o que honrava a Hugh e aos sentimentos que a sua pena expressava. Sentiu Richard Dalloway.
enquanto Hugh começava cuidadosamente a escrever maiúsculas adornadas, à margem, reduzindo maravilhosamente os borrões de Lady Bretton ao sentido e à gramática, de um modo que o diretor do Times, sentiu Lady Bretton, vendo a maravilhosa transformação, só poderia respeitar. Hugh era vagaroso, Hugh era tenaz. Richard dizia que era preciso arriscar-se. Hugh propunha modificações em atenção aos sentimentos públicos, que afirmou com certa acrimônia ao ver que Richard estava rindo, devem ser tomados em consideração, e leu em voz alta. Como por conseguinte somos de opinião que os tempos estão maduros, a juventude supérflua da nossa crescente população, o que devemos aos mortos, frases que Richard considerava vulgares e ocas, mas inofensivas, enquanto Hugh continuava expressando, por ordem alfabética, sentimentos de maior nobreza, sacudindo de vez em quando a cinza do casaco e recapitulando o que escrevera, até que finalmente leu o rascunho de uma carta que a Lady Bretton se afigurou uma verdadeira obra-prima. Poderia o seu próprio pensamento revestir-se de tanta eloquência? Que o diretor do Times a publicasse, Hugh não garantia, mas ele iria encontrar-se com alguém na hora do lanche. Depois do que Lady Bretton, que raramente fazia algo de gracioso, apertou os cravos de Hugh contra o peito e, estendendo as mãos, chamou-lhe meu primeiro-ministro. Poderia ela fazer sem o concurso de ambos? Ergueram-se e Richard Dalloway aproximou-se, como de costume, para olhar o retrato do general, pois tencionava escrever, quando dispusesse de lazeres, uma história da família de Lady Bretton. E Millicent Bretton estava muito orgulhosa da sua família. Mas eles podem esperar, disse ela, olhando o retrato. Queria dizer que a sua família, de militares, de administradores, de almirantes, tinha sido de gente de ação, que havia cumprido com o seu dever. E o primeiro dever de Richard era para com a sua pátria. Mas isso era muito bonito, disse ela, e todos os papéis estavam prontos para Richard. Em Aldmixton, quando chegasse a oportunidade, referia-se ao governo trabalhista. Ah, as notícias da Índia! Exclamou. Depois, quando já se achava no hall, apanhando as luvas amarelas da bandeja colocada sobre a mesa de malaquite, e Hugh oferecia à senhorita Brush, com desnecessária cortesia, algum convite ou outro favor que ela, obedecendo, desprezou. Do fundo do coração, Richard voltou-se para Lady Bretton com o chapéu na mão e disse: Nós a veremos em nossa festa hoje? Diante do que Lady Bretton reassumiu a imponência que a elaboração da carta havia quebrado um pouco. Sim, poderia ir, ou não poderia. Essa Clarice era uma energia maravilhosa. As festas aterrorizavam a Lady Bretton. Com certeza era porque estava envelhecendo. Assim se expressou no umbral da porta. Formosa, muito direta, enquanto seu pequenês se espreguiçava atrás dela e a senhorita Brush desaparecia no fundo, com as mãos cheias de papéis. E Lady Bretton subiu gravemente, majestosamente para o quarto, e deitou-se com um braço estendido no sofá. Suspirava, ressonava, não porque estivesse adormecida, mas sonolenta e pesada, como um campo de trevo ao sol, naquele ardente dia de junho, com abelhas e borboletas amarelas, ali voajarem por cima, sempre evocava aqueles campos de Devonshire, cujos arroios havia soltado com Pet, seu pônei, com Mortimer e Tom, seus irmãos, e havia os cães, havia os ratos, e o pai e a mãe sobre a relva, debaixo das árvores, com as coisas para o chá em redor, e as dálias, as malvas, as gramíneas. E eles, os diabretes, sempre prontos para alguma travessura, deslizando furtivamente pelos bosques, para que não os vissem voltar de alguma escapada, o que não diria a velha criada quando visse o estado do seu vestido. Ah, lembrou-se, estava numa quarta-feira em Brook Street. Aqueles bons camaradas, Richard Dalloway, Hugh Ritterbrad, andavam lá fora, naquele dia tórrido, pelas ruas cujo rumor lhe chegava até ao sofá. Tinha poder, posição, fortuna.
Vivera no primeiro plano da sua época, tivera bons amigos, conhecera os homens mais notáveis do tempo, o rumor afluía até ela. E a sua mão, pousada no dorso do sofá, curvava-se sobre o imaginário bastão, como haviam empunhado seus avós, com o qual parecia sonolenta e pesada, comandar batalhões em marchas para o Canadá, e aqueles bons amigos caminhavam agora por Londres, aquele território particular, aquele pedaço de alfombra, Mayfair. E eles se iam afastando cada vez mais, e o delgado fio que os unia a ela, por havê-los convidado a almoçar, se ia estirando e adelgaçando à medida que atravessavam Londres, como se o corpo de nossos amigos ficasse ligado ao nosso, depois de um almoço em comum, por um delgado fio, sonhava ela, que se turba com os sons que marcam a hora ou o início do trabalho, como a teia da aranha solitária se curva ao peso das gotas de água. Adormeceu. E Richard Dalloway e Hugh Whitbread hesitavam na esquina da Conduit Street, no mesmo momento em que Millicent Burton, estendida no sofá, deixava romper-se o fio. Ressonava. Ventos contrários sopravam na esquina. Olharam uma vitrina, não desejavam comprar nada, nem falar, mas expedir-se. Como, porém, ventos contrários sopravam na esquina e sentiam no corpo duas forças a se chocarem em torvelinho, a manhã e a tarde, detiveram-se ambos um momento. Veio voando o anúncio pelo ar, suavemente, como uma pandorga. Fez uma pausa, tombou, fremindo. Agitou-se o véu de uma senhora. Palpitavam cortinas amarelas. Morria o tráfego matinal e alguns poucos autos trepidavam, impudicamente, nas ruas meio desertas. Em Norfolk, que Richard Dalloway vagamente evocava, uma brisa morna batia as pétalas. Confundia as águas, curvava a grama florida. Os segadores que repousavam atrás das sebes da faina matinal afastavam cortinas de folhas verdes, afastavam as trêmulas umbelíferas para ver o céu, o azul, o sólido, o ofuscante céu de verão. Consciente, embora, de que olhava uma caneca Jaime I e de prata com duas asas e de que Hugh olhava condescendentemente, com ares de conhecedor, um colar espanhol de que desejava indagar o preço, no caso de Evelyn se agradar dele. Richard sentia amodorrado, não podia nem pensar nem mover-se. A vida relegara aqueles despojos, vitrinas cheias de coisas coloridas, e ele ali, parado no letargo da velhice, empertigado na rigidez dos anos, parado e olhando. E Evelyn Whitbread poderia agradar aquele colar espanhol. Sim, poderia. Poderia. Bocejou. Hugh estava na loja. Entrou. Aqui está, disse Richard, acompanhando. Deus sabia que ele não queria ir comprar colares com Hugh, mas há mares no corpo. Amanhã encontra-se com a tarde, como uma frágil chalupa sobre ondas profundas, o avô de Lady Burton, e sua memória e suas campanhas na América, oscilou, submergiu. Millicent Burton também, e ela foi mais fundo. Nada importava a Richard, a sorte da imigração e se a carta seria ou não publicada. O colar ostentava-se entre os admiráveis dedos de Hugh. Que o dê a uma rapariga, se quer comprar joias, a qualquer rapariga, uma rapariga da rua. E de súbito se revelou a Richard a insignificância daquela vida. Comprar colares para Evelyn. Se ele, Richard, tivesse um filho, de certo lhe diria: trabalha, trabalha. Mas tinha sua Elizabeth, adorava sua Elizabeth. Desejaria avistar-me com o senhor Dubonnet, disse Hugh no seu incisivo tom mundano. Sucedia que esse Dubonnet tinha as medidas do colo da senhorita Whitbread, ou, mais estranho ainda, conhecia os seus gostos em matéria de joalharia espanhola e a extensão das suas posses nesse setor, o que Hugh não podia recordar. E tudo aquilo se afigurava a Richard de uma coisa muito esquisita, pois ele nunca dava presentes a Clarissa, exceto um bracelete, 2 ou 3 anos antes, em que não havia sido um sucesso. Ela nunca o usara. Magoava-o pensar que ela nunca o usara. E como o fio da aranha solitária que, depois de haver flutuado de um lado para o outro, afinal se prende à ponta de uma folha,
Assim, o pensamento de Richard, saindo do letargo, pousava agora em sua mulher, em Clarissa, a quem Peter Walsh amara tão apaixonadamente. E Richard tivera uma súbita visão dela durante o almoço, dela e de si próprio, da sua vida em comum. Puxou a bandeja de joias antigas e, tomando ora um broche, ora um anel, indagou: quanto custa? Mas não confiava no seu próprio gosto. Desejava abrir a porta do salão e entrar com alguma coisa, um presente para Clarissa. Mas que presente? Hugh aprumara-se de novo. Estava indescritivelmente solene. Realmente, depois de comprar ali durante 35 anos, não iria deixar-se atender por um simples empregado que nada conhecia do assunto, pois Dubonnet parecia que havia saído e Hugh não compraria nada sem o Sr. Dubonnet, ao que o jovem se ruborizava e assentia com corretas referências. Tudo era perfeitamente correto, mas o fato é que Richard seria incapaz de fazer aquilo, nem para salvar a própria vida. Era inconcebível como os outros pudessem suportar aquela maldita insolência. Hugh se estava tornando um intolerável asno. Palavra! Richard Dalloway não poderia aguentar a sua companhia por mais uma hora. E, erguendo o chapéu em despedida, Richard dobrou a esquina de Conduit Street, ansioso, sim, muito ansioso por percorrer o fio de aranha que se estendia entre ele e Clarissa. Iria direto a ela, em Westminster. Mas desejava chegar com alguma coisa. Flores. Sim, flores, já que não confiava no seu gosto em matéria de joias. Inúmeras flores, rosas, orquídeas, para celebrar o que era, afinal, um acontecimento, aquilo que sentira ao falarem de Peter Walsh durante o almoço. E nunca se referiam àquilo. Durante anos não haviam falado naquilo. O que pensou, apertando rosas vermelhas e brancas, um grande ramalhete envolto em papel de seda. É o maior erro do mundo. Chega um momento em que se torna impossível dizê-lo. Fica-se demasiado tímido para dizê-lo, pensou, embolsando o troco e dirigindo-se com o grande ramo aconchegado ao corpo para Westminster, a fim de dizer, com aquelas mesmas palavras, pensasse ela o que quisesse a seu respeito. Enquanto entregava as flores a Clarissa. Eu te amo. Por que não? E na verdade era um milagre, quando se pensava na guerra e em todos aqueles pobres camaradas que tinham toda uma vida diante de si e agora enterrados e quase esquecidos. Um milagre. E a ele, assim, através de Londres, para dizer a Clarice, com aquelas mesmas palavras, que a amava. O que nunca se diz, pensou. Parte por preguiça, parte por timidez, e Clarissa era difícil pensar nela, exceto por impulso, como ao almoço, quando a vira com nitidez perfeita, com toda a sua vida em comum. Deteve-se no cruzamento e repetia, pois era um homem simples e austero, que se distraía e caçava, um homem pertinaz que sustentara, seguindo seus instintos, sustentara na Câmara dos Comuns a causa dos oprimidos, que preservara a sua simplicidade, tornando-se embora silencioso e um tanto rígido. Repetia que era um milagre haver-se casado com Clarissa. Um milagre. Toda a sua vida fora um milagre, pensou enquanto hesitava em atravessar a rua. Mas sentiu ferver-lhe o sangue ao ver criaturas de 5 ou 6 anos atravessarem Piccadilly sozinhas. A polícia devia ter detido o tráfego. Não alimentava ilusões sobre a polícia de Londres. Na verdade, andava colhendo provas da sua ineficiência. E os vendedores ambulantes, a quem não era permitido deter os carrinhos nas calçadas, e as prostitutas, meu Deus, que nunca tinham culpa alguma, nem tampouco os jovens, mas sim o nosso detestável sistema social, etc. Isso que considerava, o que a gente poderia vê-lo considerar, enquanto grisalho, pensativo, determinado, leve, atravessava o parque para dizer à mulher que a amava. Pois lhe diria com essas mesmas palavras, quando entrasse na sala. É na verdade uma pena não dizer o que sentimos, pensava, atravessando o Green Park e observando com prazer famílias inteiras, famílias pobres à sombra das árvores, bebês agitando as perninhas, mamando, sacos de papel pelo chão, que poderiam facilmente ser recolhidos se alguém reclamasse por algum daqueles gordos indivíduos de uniforme, pois achava que todos os parques, todas as praças deviam ser franqueadas às crianças durante o verão,
A relva do parque, fresca, ufanada, iluminava verdadeiramente as pobres mães de Westminster e seus irrequietos bebês, como se uma luz os estivesse focando. Mas que se poderia fazer por mulheres vagabundas como aquela pobre criatura ali, apoiada ao cotovelo, como se houvesse arrojado ao chão, isenta de qualquer escrúpulo, para observar curiosamente, para pensar com toda a liberdade, considerar os porquês e os paraquês impudente, de língua solta, zombeteira? Isso ele não sabia. Segurando as flores como uma arma, Richard Dalloway se aproximava dela. Passou por ela, mas sempre houve tempo para uma centelha entre ambos. Ela riu ao vê-lo, ele sorriu bem-humorado, pensando no problema da mulher vagabunda. Mas nem por sombras pensaram em falar-se. E ele iria dizer a Clarissa que a amava, com essas mesmas palavras. Uma vez já estivera ciumento de Peter Walsh, ciumento dele e de Clarissa, mas esta várias vezes lhe havia dito que fizera bem em não casar-se com Peter Walsh, o que para quem conhecia Clarissa era evidente. Ela necessitava de apoio. Não que fosse fraca, mas necessitava de apoio. Quanto àquele palácio de Buckingham, dir-se-ia uma velha primo-dona que, toda de branco, enfrenta o público, não se lhe poderia negar certa dignidade, considerava ele, nem desprezar o que representa, afinal de contas, para milhões de pessoas. Um pequeno grupo esperava ao portão para ver o rei. Um símbolo, enfim, por absurdo que fosse. Uma criança com uma caixa de sarrafos tê-lo-ia construído melhor, pensou. E o monumento da Rainha Vitória, a qual recordava ter visto em Kingston, na sua carruagem de óculos de chifre, com o seu branco pedestal, a sua opulenta maternidade. Mas aprazia-lhe ser governado pela descendência de Orsa, aprazia-lhe a continuidade. E o sentimento de estar ligado às tradições tinha vivido uma grande época. Na verdade, a sua própria vida era um milagre. Quanto a isto, não havia dúvida. Ali estava ele, na primavera da vida, dirigindo-se à sua casa em Westminster, para dizer a Clarice que a amava. A felicidade é isto, pensou. É isto, disse consigo ao entrar em Dance Year. O Big Ben, começava a ressoar primeiro a advertência musical, depois a hora, irrevogável. Os almoços fora fazem perder toda a tarde, pensou, aproximando-se da sua porta. As batidas do Big Ben inundavam o salão de Clarissa, que estava sentada, aborrecida, à sua escrivaninha, mal-humorada, aborrecida. Era bem verdade que não convidara Ellie Anderson para sua festa, mas fizeram-o de propósito. E agora a senhora Marshall escrevia. Dissera a Ellie Anderson que pediria a Clarissa. Ellie tinha tanta vontade de ir. Mas por que deveria ela convidar todas as mulheres aborrecidas de Londres? Por que tinha a senhora Marshall de interferir? E agora Elizabeth, todo o tempo encerrada com Doris Kirwan, não podia conceber nada mais repugnante. Rezando a tal hora com aquela mulher, e o som do sino inundava a sala com sua vaga melancolia, que se retirava e novamente alvoroçava-se para investir uma vez mais, quando ouviu distraidamente alguma coisa tateando, alguma coisa arranhando a porta. Quem seria aquela hora? 3. Meu Deus, já são 3 horas. Pois com imponente decisão e dignidade o relógio bateu 3 horas, e ela não ouviu mais nada. Mas o trinco da porta girou e entrou Richard. Que surpresa! Entrou Richard, trazendo flores. Ela lhe havia faltado uma vez. Diziam, eram tão divertidos. Não a tinha convidado. Ele trazia flores, rosas vermelhas e brancas, mas não conseguia dizer que a amava, não com essas mesmas palavras. Mas que lindo, disse ela, tomando as flores. Compreendia sem que ele falasse. A sua Clarissa colocou-as em vaso sobre a lareira. Que lindo, disse. E fora divertido? Indagou. Lady Brunton perguntara por ela. Peter Walsh estava de volta. A senhora Marshall tinha escrito. Devia convidar Ellie Anderson. Aquela mulher, a Kilman, estava lá em cima. Mas não podemos sentar uns 5 minutos? Disse Richard. Tudo parecia tão vazio, as cadeiras, toda contra a parede, que se passava. Ah, sim, a festa. Não tinha esquecido a festa. Peter Walsh voltara. Ah, sim, estivera ali pela manhã. Tinha vindo tratar de um divórcio. Enamorara-se de alguma mulher.
lá na Índia. E não mudara coisa alguma. Ela estava ali a compor o seu vestido e pensava em Burton, acrescentou. Hugh estava no almoço, disse Richard, pois ela também o havia encontrado. Bem, Hugh estava ficando absolutamente intolerável, comprando colares para Evelyn, cada vez mais gordo, um asno intolerável. E ocorreu-me que podia ter casado com ele, disse Clarissa, pensando em Peter, ali sentado com a sua gravata borboleta, com o seu canivete que abria e fechava, tal e qual como antes, lembra-te? Tinham falado a seu respeito durante o almoço, disse Richard, mas não conseguia dizer-lhe que amava. Tomou-lhe a mão, a felicidade é isto, pensou ele. Tinham redigido uma carta ao Times para Millicent Brunton. Era só o que Hugh sabia fazer. E a nossa cara, senhorita Kilman? Perguntou ele. Clarissa achava as rosas um verdadeiro encanto. Primeiro, bem juntas nos vasos e agora afastadas, naturalmente por conta própria. Kilman chegou logo depois do almoço, disse. Elizabeth logo mudou. Trancaram-se as duas, creio que estão rezando. Meu Deus, ele não gostava daquilo. Mas essas coisas passam, se não se lhes dá importância. De capa de borracha e um guarda-chuva, acrescentou Clarissa. Ele não lhe dissera, eu te amo, mas segurava-lhe a mão. A felicidade é isto. É isto, pensou. Mas por que devo convidar para as minhas festas todas as mulheres aborrecidas de Londres? Disse Clarissa. Pois se a senhorita Marshall desse uma festa, deveria ela, Clarissa, escolher-lhe os convidados? Pobre Ellie Anderson, disse Richard. Esquisito como aquelas festas preocupavam Clarissa. Richard, porém, não tinha noção do arranjo de uma sala, mas que ia dizer? Se a torturavam tanto aquelas recepções, não lhe deveria permitir que as desse. Desejaria ela ter casado com Peter? Bem, mas tinha de ir andando. Tinha de ir andando, disse ele, erguendo-se, mas parou como se fosse dizer alguma coisa, e ela indagava consigo qual a causa, pois não estavam ali as rosas? Algum comitê? Perguntou enquanto ele abria a porta. Os armênios, disse Richard, ou seriam os albaneses? Há uma dignidade nas pessoas, uma solidão, até entre marido e mulher. Um abismo, mas que se devia respeitar, pensou Clarissa, vendo abrir a porta, pois não se podia renunciar a isto ou denegá-lo a um marido contra a vontade desse, sem perder a própria independência, o respeito próprio, algo que não tem preço, em suma. Richard voltou com um travesseiro e uma coberta. Uma hora de completo repouso após o almoço, disse ele, e retirou-se. Era bem dele aquilo, continuaria a dizer, uma hora de completo repouso após o almoço, até o fim da vida, porque o médico certa vez o prescrevera. Era bem dele tomar ao pé da letra o que diziam os médicos. Fazia parte da sua adorável, da sua divina simplicidade que ninguém possuía no mesmo grau, que o tinha feito agir e decidir tudo, enquanto Peter e ela perdiam o tempo em brigas inúteis. Estava já de meio do caminho da Câmara dos Comuns, dos seus armênios, dos seus albaneses, depois de a ter acomodado no sofá, olhar para as rosas. E as pessoas diriam, Clarissa Dalloway é uma criatura estragada. Importava-lhe muito mais as rosas que os armênios. E escorraçados da vida, trôpicos, mortos de frio, vítimas da crueldade e da injustiça. Tantas e tantas vezes ouvira Richard repeti-lo. Não podia fazer nada pelos albaneses, pelas albanesas, ou seriam os armênios, mas amava suas rosas. Não podia isso aliviar os armênios? A única flor que eu suportava, cortada. Mas Richard já estava na Câmara dos Comuns, no seu comitê, depois de haver resolvido todas as dificuldades que a preocupavam. Mas não era verdade. Ele não compreendera as razões contra Ellie Anderson. Faria naturalmente a sua vontade, já que ele tinha trazido os travesseiros, repousaria. Mas por que se sentia de súbito, por alguma causa que não podia atinar, desesperadamente infeliz, como alguém que houvesse perdido uma pérola ou um diamante na relva e separa cuidadosamente as hastes aqui e acolá e busca em vão, cavando afinal até as raízes? Assim examinou Clarissa, uma coisa e outra. Não era por Sally Santon haver dito que Richard nunca entraria no gabinete, por ter um cérebro de segunda ordem, recordava-o agora. Não, isso não lhe importava, nem por causa de Elizabeth e Doris Kilman. Tudo isso eram fatos. O que havia era um sentimento,
algum desagradável sentimento, experimentado talvez pela manhã, alguma coisa que Peter dissera, de mistura com certa predisposição sua no quarto ao tirar o chapéu, e também o que Richard dissera havia agravado aquilo. Mas que dissera ele? Trouxera-lhe rosas, as suas recepções. Era aquilo, as suas recepções. Ambos a tinham criticado, tinham zombado injustamente dela por causa das suas recepções. Era aquilo, era aquilo. Bem, como iria ela defender-se? Agora que sabia do que se tratava, sentia-se perfeitamente feliz. Pensavam, o Peter, ou pelo menos pensava, que ela gostava de impor-se, que gostava de ter pessoas famosas em torno de si. Grandes nomes, uma simples snob, em suma. Bem, Peter podia pensar assim. Richard, esse achava apenas uma loucura buscar citações, quando ela bem sabia como isso lhe fazia mal ao coração. Uma infantilidade, achava ele. E ambos estavam muito enganados. O que ela amava era simplesmente a vida. É por isso que eu o faço, disse ela falando alto, falando para a vida. Desde que estava reclinada no sofá, enclausurada, protegida, a presença daquela coisa que sentia tão óbvia se tornara fisicamente viva, vestida dos sons da rua, banhada de sol, com uma cálida, sussurrante respiração que movia as cortinas. Mas supondo que Peter lhe dissera: sim, mas e as tuas recepções? Que sentido têm as tuas recepções? Só poderia dizer, e talvez ninguém o compreendesse, são uma oferenda, o que parecia horrivelmente vago. Mas quem era Peter para dizer que a vida era uma plácida viagem? Peter sempre enamorado de quem não devia. Que é o teu amor? Podia ela perguntar-lhe, e já sabia a resposta, que era a coisa mais importante do mundo. Nenhuma mulher talvez o compreendesse. Muito bem, mas poderia algum homem compreender o que nada significava? Poderia compreender a vida? Não podia imaginar Peter ou Richard dando-se ao trabalho de oferecer uma recepção, sem motivo nenhum. Mas aprofundando mais, indo ao âmago do que diziam os outros, e que fragmentários, que superficiais os seus juízos, no fundo do seu próprio espírito agora, que significava para ela essa coisa a que chamava a vida. Ah, era muito estranho. Era fulano de South Kensington, algum outro de Bayswater e mais alguém, digamos, de Mayfair. E ela experimentava continuamente a sensação das suas existências. E achava isso um desperdício, uma pena. Se ao menos se pudessem juntar, era o que tentava. E isso era uma oferenda. Combinar, criar, mas oferenda a quem? Uma oferenda para ela própria. Uma oferenda para a própria oferenda, talvez. Em todo caso, era esse o seu dom. Não tinha nenhum outro, por mínimo que fosse. Não podia nem pensar, nem escrever, nem ao menos tocar piano. Confundia os armênios com os turcos, amava o sucesso, abominava o desconforto, tinha necessidade de ser estimada. Dizia uma porção de tolices e ainda agora, se lhe perguntasse onde ficava o Equador, não saberia responder. De qualquer modo, que um dia se siga ao outro, quarta, quinta, sexta, sábado, que a gente desperte de manhã, olhe para o céu, passeie pelo parque, encontre Hugh Whitbread, depois, subitamente, Peter, depois, aquelas rosas. Era suficiente. Afinal de contas, que inacreditável era a morte. Que aquilo devesse terminar e ninguém no mundo saberia o quanto ela havia amado aquilo tudo, quanto, a cada instante. A porta abriu-se. Elizabeth sabia que a mãe estava descansando. Entrou silenciosamente. Permaneceu perfeitamente imóvel. Será que 100 anos antes teria algum mogol naufragado nas costas de Norfolk, como dizia a senhora Tilbury? Unindo-se então a alguma Dalloway, pois os Dalloway, em geral, eram ruivos, tinham olhos azuis. Elizabeth, pelo contrário, era morena, tinha olhos chineses, numa face pálida, um mistério oriental. Era gentil, discreta e silenciosa. Quando criança havia demonstrado um perfeito senso de humor. Mas agora, aos 17 anos, Clarissa não podia compreender como se tornara tão séria. Qual um jacinto no seu brilhante cálice, de botões apenas coloridos, um jacinto que não recebera sol. Permanecia completamente imóvel e olhava para a mãe. Mas a porta estava entreaberta e por trás da porta se achava a senhora Kilman. Clarissa sabia. Senhorita Kilman, com a sua capa de borracha, ouvindo tudo o que ela dissesse.
Sim, a senhorita Kimmel estava no patamar e vestia uma capa de borracha, mas tinha suas razões.